Olá, é um grande prazer estar aqui com você. Nesse momento vamos dar início ao nosso curso de Administração, questões de provas anteriores da banca CESP, CESP-Sebrasp. Beleza? Nessas primeiras aulas a gente vai tratar sobre a administração pública. Em especial, vamos começar a tratar aqui das reformas do Estado brasileiro, a reforma burocrática na era Vargas e a reforma gerencial no governo FHC. Então nessas primeiras aulas vamos tratar desse tema, vamos fazendo questões e vamos fazendo uma revisão boa para que você de fato possa compreender bem esses conceitos e não tenha nenhuma dificuldade na hora da sua prova. Então olha só, a administração pública ela evolui através de três modelos que a gente chama de três modelos históricos, né? A administração pública patrimonialista, a administração pública burocrática e a administração pública gerencial. Vou falar sobre cada uma delas. Lembrando que esses três modelos se sucedem no tempo, sem que qualquer um deles tenha sido totalmente abandonado. Então, muitos alunos acham que o modelo atual é o modelo totalmente gerencial. Isso não é verdade. O modelo atual se chama paradigma ou modelo pós-burocrático gerencial. Porque o modelo atual, na realidade, ele é uma síntese desses três modelos. Ou seja, tem características gerenciais introduzidas pelo FHC, características burocráticas introduzidas por Vargas e uma burocracia que está arraigada na administração pública e, infelizmente, o modelo atual também tem práticas patrimonialistas, apesar da administração pública patrimonialista ter ficado no passado. A administração patrimonialista, ela surge, antes da era Vargas, o presidente Getúlio Vargas. E a administração patrimonialista, isso antes do presidente Getúlio Vargas, antes dos anos 30, durante muito tempo, século XVIII, século XIX, parte do século XX. Então nós tivemos corrupção, nepotismo, emprego público era prebenda, presente, troca de favor, troca de gentileza. Só tinha um emprego público na época quem conhecia alguém ou era apadrinhado político de alguém. Ou seja, era um modelo onde você tinha um mau uso do patrimônio público, uma malversação do patrimônio público. Isso tudo no patrimonialismo. Na era Vargas, o presidente Getúlio Vargas, anos 30 do século passado, ele entende que esse modelo é inadequado e, inspirado nas ideias de Max Weber, ele introduz no Brasil uma administração pública burocrática. Ou seja, uma burocracia, tudo centralizado, os serviços nas mãos do governo central, federal, que na época era menorzinho, como hoje, tinha uma atividade reduzida, tudo muito lento, mas com muito controle. A ideia de Getúlio Vargas era acabar com o patrimonialismo, com os abusos. Nessa época, o empregado público ele era visto com desconfiança porque não tinha um critério claro para ser empregado público. E com a criação do DASP, lá nos anos 30 do século passado, Departamento Administrativo do Setor Público, Getúlio Vargas ele institui um órgão para implementar a reforma burocrática. E esse órgão, apesar dos empregados da época serem vistos com desconfiança, a partir desse momento ele iria elaborar uma política que é uma política de mérito, chamada de meritocracia, para ser empregado público. É claro que o concurso público não é dessa época, não é dos anos 30, mas foi uma política interessante. Então o DASP foi o órgão criado por Getúlio Vargas para implementar a burocracia no Brasil, para acabar com as práticas patrimonialistas e também centralizar tudo nas mãos do governo central. É claro que naquele momento a atividade é reduzida, e não se percebe os problemas típicos da burocracia, apesar da burocracia ter vantagens, racionalidade, treinamento, como você sabe exatamente quem é responsável por qual função, teoricamente falando, a coisa vai correr mais rápido, na prática não aconteceu assim, e assim sucessivamente. Já na era JK, na década de 50, que ainda era burocracia, se percebe com a máquina maior, mais inchada, e os defeitos da burocracia vão aparecendo. Então, já na época do governo JK, já se começam as tentativas de reforma do Estado. Então, entre a era Vargas e o governo Fernando Henrique Cardoso, ou seja, anos 30 e os anos 90, 1995, vão haver 5 tentativas de reformar o Estado brasileiro.
No correr do curso, vou fazendo uma revisão. Mas a reforma mesmo só vai vir em 95, no governo FHC, com o plano chamado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, em 95. A reforma burocrática foi em 38, com a inauguração do DASP. A reforma gerencial foi em 95, com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, e na época o MARI, Ministério da Administração e Reforma do Estado, ele vai de fato, né, executar a reforma do Estado brasileiro. Então em 95, no governo FHC, a ênfase era a eficiência, a ênfase era a descentralização dos serviços, controle não rígido no início ou durante o processo, como era a burocracia, mas um controle de resultados, uma estrutura mais horizontalizada, um trabalho mais de equipe, ou seja, você traz uma série de novidades para o interior da administração pública, também inspirado nas empresas privadas, também inspirado nas organizações, beleza? Dentro desse contexto, é uma revisão, vou fazendo revisão durante todo o curso, vamos fazer algumas questões. Então, olha só, julgue os itens seguintes referentes à administração e processo administrativo. Se adotar a abordagem burocrática, o gestor, com o objetivo de definir as futuras promoções na organização, avaliará seus subordinados considerando aspectos relacionados ao mérito. O item está correto. E no caso da administração pública brasileira, essa política de mérito foi implementada pelo DASP, isso lá na década de 30 do século passado. Interessante que essa política de mérito, não nos anos 30, né, mas 50 anos depois, já na Constituição de 88, que ainda é na burocracia, ela dá origem ao concurso público. Não que o concurso seja ruim, até porque burocracia não tem só aspecto negativo, mas concurso é uma característica burocrática, característica de mérito. Beleza? Questão número 2. A criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, que propiciou a efetiva implantação do modelo denominado Administração Pública Gerencial, ocorreu no governo presidente Juscelino Kubitschek. O item está errado. O DASP foi criado no governo Vargas, tudo bem? Não no governo, né, Juscelino Kubitschek, e foi o órgão implementador da burocracia, não da administração pública gerencial. A administração pública gerencial, governo Fernando Henrique Cardoso, com a criação do MARI, Ministério da Administração e Reforma do Estado. O item está errado. Questão 3. A noção de burocracia para Weber está associada a uma construção social envolvida por um alto grau de formalismo, implementado por um conjunto de normas escritas, contemplando uma estrutura de cargos estabelecida de forma hierárquica, segundo uma divisão tanto vertical quanto horizontal do trabalho. Logo, a ênfase básica da teoria da burocracia reside na organização informal. O item está errado. Reside na organização formal. Lembrando, Max Weber, ele foi um dos pais da burocracia nas empresas privadas. Então, em empresa privada, a burocracia surge e o seu principal autor é Max Weber. Empresa privada. Ele via a empresa privada semelhante a uma organização militar, ou seja, você ia gerenciar uma empresa semelhante a um quartel. Essas ideias foram trazidas por Getúlio Vargas para dentro da administração pública brasileira. Então Getúlio Vargas se inspirou nas ideias de Max Weber, autor lá, né, de teoria geral da administração, para implementar isso no interior do Estado. Mas a ênfase da burocracia reside na organização formal, não na organização informal. Vamos para a questão de número 4. Após a reforma do Estado, que foi iniciada em 95 pelo governo FHC, surge o paradigma pós-burocrático, que é orientado para o mercado. A ideia predominante é que tudo deve ser transferido a este, à exceção das atividades exclusivas do Estado. Assim, atividades como comunicação, transporte e cultura devem ser gerenciados pelo mercado. O Estado ficará responsável por atividades indelegáveis, tais como segurança, função judicante, que é a justiça, e função legislativa. Por fim, a ideia do Estado consumidor é superada, sendo incorporada a noção de Estado prestador de serviço. O item está absolutamente correto. Ele fala da reforma gerencial, é orientada para o mercado. A produção de bens e serviços vai ficar a cargo do mercado e vai se criar as agências reguladoras. O que fica na mão do Estado são os serviços exclusivos.
né, bem colocado na questão aqui. Ou seja, aquilo que não dá para você delegar. Segurança pública não é delegável, a função judicante, né, judiciária, nem legislativa. E a ideia do Estado consumidor é superada. Você tem um Estado que presta serviço, é um Estado menor, mas bem administrado, melhora a governança e a partir disso você tem um Estado muito mais fácil de ser administrado. O item está correto. Vamos para a questão 5. O gerencialismo não pressupõe a multiplicidade de níveis hierárquicos, mas uma organização achatada, downsizing. Downsizing significa enxugamento. Organizações como esta tendem a ser mais dinâmicas com comunicação e a solução de problemas são mais ágeis. Outra característica predominante do gerencialismo é de conseguir evitar as práticas patrimonialistas. O item está errado. A questão estava indo super bem. Só que, primeiro, o objetivo da administração pública gerencial não foi evitar patrimonialismo, a burocracia tinha esse objetivo, e também a administração pública gerencial não conseguiu evitar o patrimonialismo. Lembrando que mesmo após a reforma no governo FHC, nós não temos um modelo de administração pública totalmente gerencial. Não temos o gerencialismo puro. O que nós temos é o paradigma, o modelo pós-burocrático gerencial, que é o modelo atual. De qualquer forma, o item está errado. Questão de número 6. A valorização do servidor por meio do estímulo de sua capacidade empreendedora, sua criatividade, seu comportamento ético é uma das preocupações do plano diretor da reforma do aparelho do Estado. O item está correto. Capacidade empreendedora, mais autonomia. Você qualifica o servidor, dá mais autonomia para ele, né, gerenciar a máquina pública e você cobra resultados. Tanto que, depois da reforma do Estado brasileiro, em alguns órgãos federais, por exemplo, existe uma gratificação de desempenho que, se o servidor não render numa avaliação que vai além do estágio probatório, aquela gratificação ele não vai receber. Ou seja, você tem um governo muito mais empreendedor. Você dá autonomia para o servidor e ele busca mais resultados para a administração. Outra coisa, valorização do servidor. Na época Vargas, o empregado público, na época não era servidor, ele era visto com desconfiança, porque não existia um critério, né, claro antes da era Vargas para ele entrar na administração. Então ele era visto com desconfiança, daí um controle que era um controle excessivo. Agora, sua criatividade e seu comportamento ético, realmente uma das preocupações do plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Beleza? Tranquilo? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!